Fala, meu povo, tudo bem? Me chamo Alisson, sou um dos criadores do podcast O Fim da Picada. Seja muito bem-vindo. Estou aqui com o meu amigo João Batista, mais conhecido por muitos como Vacineiro. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast, nosso primeiro, tá? Podcast O Fim da Picada. Esse é o melhor podcast do Brasil e pode ter certeza. E o nosso podcast, o foco dele, pessoal, você que está chegando agora, você que está acompanhando agora o nosso trabalho, eu sou acadêmico de enfermagem aqui do Centro Universitário Uninassal, na sede de Fortaleza, Dorotéias. Estou no 9º semestre hoje, em maio, mês de maio, dia 24 de maio de 2023. E o meu colega João vai se apresentar agora. Ele é técnico de enfermagem, não é isso, João? Isso, eu sou técnico de enfermagem. Esse nome que está embaixo aí do meu, Vacineiro, é o meu Instagram. Já vou pedir para você seguir lá também, tá? Tem muito material bacana. O Vacineiro por quê? Uma curiosidade, eu trabalho muito com vacina, né? Então, desde que eu terminei o meu curso técnico de enfermagem, eu já caí dentro do trabalho com vacina. Então, sempre trabalhei com vacina, então esse nome é o Vacineiro. Mais lá na frente eu vou contar a história dele para vocês, tá? Mas o podcast O Fim da Picada também tem todo um contexto que vocês vão também entender com o passar do tempo, vão saber por que o Fim da Picada e por que esse nome a gente criou, né, Alisson? É isso mesmo. Semanalmente, nós vamos estar aqui lançando vídeos no YouTube, também no Instagram, para você acompanhar um pouco com vários convidados, várias pessoas capacitadas, pessoas que trabalham na área da vacina, trabalham na área da saúde, que estudam, para compartilhar conhecimento, né, de evolução, na carreira profissional, pessoal, familiar. E eu e o João vamos estar trazendo aqui para vocês muitos conteúdos que vai chamar muita atenção. Mas, João, fala pro pessoal, João. O João, técnico de enfermagem, o Vacineiro, quando foi que começou essa sua carreira na saúde, João? Então, como eu comecei a contar, né, em 2010, eu tive o desejo... É uma história meio que não muito legal. Tipo assim, eu tenho 4 irmãos, né, uma mulher e 3 homens, e os 3 homens foram parar em hospital por causa de acidente de moto. Nossa. E eu ia ser o acompanhante deles. Olha só que coisa engraçada, né? Isso em qual ano? Não, os acidentes foram em anos diferentes, né? Então, assim, um se acidentou num ano, outro em outro e outro em outro. Mas eu sempre acompanhando os 3, sempre em hospital acompanhando. E nessa trajetória de acompanhante, o pessoal perguntava se eu era da área da saúde. Mas você trabalha aqui no hospital, você desenvolve tão bem. E aquilo foi ligando e eu fui me tocando. Olha só que legal. Então, surgiu um insight, ó. Às vezes a gente tem que prestar atenção nas coisas, né? Sinais que aparecem na nossa vida, da carreira que você vai seguir, o que você pretende seguir na sua carreira, né? Então, nunca tinha pensado nisso, mas aquilo me liguei, eu falei, rapaz, ó, eu acho que dá certo eu trabalhar Na na área área da da saúde, saúde? dá certo eu, né, trabalhar no hospital, essas coisas. E fui procurar o curso. Você tinha quantos anos no tempo? Nessa época, em 2010, eu já tinha mais de 30 anos, Alisson, eu tinha mais de 30 anos já. Comecei um pouco tarde, né? E, enfim, fui fazer o curso para técnico de enfermagem. Quando eu terminei o curso, já caí dentro da área da vacinação. E aí surgiu o nome Tem Vacineiro. muita gente. E sempre com vacina. Tem muita gente que fala, eu tô um pouquinho mais velho, já tenho 40, 50 anos, não vou começar um curso, não vou começar uma faculdade. Aí, Alisson, a gente vai lembrar um caso que aconteceu há uns dias atrás, né? De uma senhora que ela foi até hostilizada. Ela foi hostilizada porque ela começou muito tarde um curso, né, na faculdade. Essa história a gente conhece muito bem. Mas isso não tem nada a ver, não. Isso, independente da idade, você tem que fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que você deseja, se é uma faculdade, se é um curso técnico, se é qualquer profissão. Independente de qualquer coisa, você tem que seguir. E assim eu fiz. Eu tinha aquele desejo de trabalhar na área da saúde, né? Muitas pessoas hoje não recomendam muito, né? Muitas pessoas têm até um preconceito, quem é da área da enfermagem, enfim. Mas estamos aí na luta e não me arrependo de maneira nenhuma. Gosto muito do que eu faço, faria tudo outra vez. Mas foi aqui em Fortaleza, foi em outro... Tudo aqui em Fortaleza. Comecei o curso, para vocês terem uma ideia, o curso da enfermagem eu fazia aos finais de semana, porque eu fazia um curso de manhã, um outro curso. Qual era o curso? Formação de professores, que eu também tenho esse curso. Rapaz... Eu fazia formação de professores de manhã, eu estudava à tarde e trabalhava à noite. Meu dia era todo completo. E aos finais de semana, que era sábado e domingo, eu fazia o curso de enfermagem. Então não tinha desculpa para dizer que não tinha horário, né?
todo o meu horário era preenchido, na semana e no final de semana com o curso de enfermagem. Aquilo que muita gente fala, né, João? Que para você crescer, para você poder dar um grande passo na sua vida, você precisa se abdicar de muitas coisas. Rapaz de 30 anos, hoje em dia, as pessoas querem curtir, querem o melhor carro, mas não quer passar por esse sacrifício de estar todo dia comprometido com o Justamente. propósito que Não, Deus te deu, né? quem pensa assim, infelizmente não evolui, né? Quem tem esse pensamento de que ou eu não consigo, ou não posso, ou não vou tentar, é muito difícil. Ah, como assim? Sacrificar meu sábado e domingo, eu vou para uma balada, eu vou para uma festa, e eu não vou estudar. Isso daí, se você quiser alcançar alguma coisa, atingir algum objetivo na sua vida, tem que sacrificar, porque senão não adianta. Ficar parado, ficar esperando acontecer, não vai acontecer, não rola, não tem condições. É o fim da picada uma coisa dessa. É o fim da picada. Ó o primeiro fim da picada, viu? Não procrastinar. Se tiver que fazer, faz agora, não deixa para amanhã não. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né, Alisson? É isso mesmo, muito bem, João. Muito bom ouvir assim, esse exemplo de... Muitas pessoas estão na mesma situação. O que é que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Sempre vai haver o próximo passo. Sempre, sempre. Sempre vai ter uma coisa a mais pra gente evoluir. Sempre vai ter uma coisa a mais pra gente aprender. E quando a gente entende isso, as coisas começam a se desenvolver de forma mais fácil em nossa vida. Justamente, então. E quando a gente teve a ideia desse podcast também, né, Alisson? O Alisson está aqui para provar isso. A gente não pensou só em vir aqui mostrar porque existe o João e o Alisson. Não, a gente quer ajudar pessoas como você que está com vontade de crescer na vida, que pensa, porque a gente, ao longo desse podcast, a cada programa, a gente vai contar um pouquinho. E pra gente chegar até aqui também, hoje tá aqui o podcast, também teve um passo a passo. Teve uma sequência, não foi da noite pro dia, porque seria muito fácil a gente chegar assim... A gente tem um rapaz que trabalha com a gente aqui, o Orenilton, que é o que está coordenando tudo, né? Vou mandar até um abraço para ele, Orenilton. Obrigado aí por tudo, cara. Você foi essencial, e assim é na nossa vida, né, Alisson? Tudo são processos. Para a gente chegar até aqui, teve todo um processo, teve toda uma preparação, a gente teve que vir atrás desse objetivo de estar aqui hoje, sentado aqui nessa mesa falando para vocês. E o primeiro passo disso tudo, costumo falar muito pro João, é a gente pensar, a gente se imaginar naquela situação. Se eu quero um carro, eu primeiro começo a flertar com o carro. Eu tenho que pensar primeiro como é esse carro, qual a cor dele, qual é o modelo, qual é o ano. Como é que eu vou fazer para chegar nesse carro? E o mais incrível é que tudo aquilo que a gente tem capacidade de pensar e desejar, a gente tem capacidade mais ainda de realizar. Então isso a gente levando para a nossa vida, eu imagino, eu consigo. Foi a mesma coisa que a gente aconteceu com o podcast. Eu estava com o João no domingo, né, voltando à questão do podcast, e lá em casa me veio um insight. Eu vi um quarto vazio na minha casa e eu falei, nossa, eu preciso fazer uma coisa com o João. Domingo eu não tô fazendo nada, eu não posso... João, eu tenho que criar aqui nesse quarto um espaço para a gente produzir vídeo, aula para qualquer pessoa que seja. A gente tem que falar de vacina, muitas pessoas precisam aprender sobre vacina, muitos acadêmicos de enfermagem. Falar em acadêmico, quero deixar também um agradecimento à Uninasal, que nos deu todo... Abriu as portas, abriu as portas, deu todo essa espaço. Oportunidade, que talvez muitos não conseguiriam dar essa oportunidade pra gente, mas o Uninasal, mais uma vez, muito obrigado, viu? E aí eu lá em casa eu falei, nossa, tem que sair dessa zona de conforto. E aí vem o primeiro estágio, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô com tempo livre. É o que a gente falou anteriormente, tem que ter o próximo passo. Tem que dar o primeiro passo, tem que sair do fim da picada. Tem que sair do fim da picada. O fim da picada, ó, primeiro código também pra você, tá? É o que tá te incomodando. Tá incomodando. Eu não tô contente com essa vida que eu levo, não. Eu tenho que mudar. Eu não posso estar conformado com um pouquinho... Ou não, isso daqui tá bom. Não, gente. Sempre tem um nível acima para você atingir. Então, mais um código para você. Alcança um próximo nível, viu? A gente alcançou. Muito bem, João. Então, dando continuidade, Alisson, aí, para mim, foram 4 anos. 4 anos, praticamente 4 anos, um curso de técnico de enfermagem, sim. Técnico de enfermagem, hoje em dia faz em 2, né? Em 2, mas é porque, como era sábado e domingo, foi mais demorado. E na época desse curso, onde eu estava fazendo o curso, tinha umas coisas que atrapalhavam a gente terminar, concluir. Como estágio em hospital, então demorou mais ou menos quase 4 anos. Foi muito cansativo para mim, mas eu não desisti. Eu queria ter o meu certificado, meu diploma de técnico de enfermagem.
terminei. Aí quando você termina, você, agora sim, agora eu alcancei, né, um objetivo, agora eu atingi uma meta que eu coloquei na minha vida. Por mais que demore, eu não posso desistir, né? E aí Porque eu não sei se você já pensou por esse lado, mas o fato quando você estava lá cuidando do seu irmão, que a moça chegou pra ti e falou assim: você é enfermeiro, você é técnico de enfermagem. Aquilo, de certa forma, abriu o seu olho. sim, E na vida, João, é desse jeito. sim, sim, Às vezes a sim. gente recebe ali alguma palavra, alguma coisa que a gente no momento não entende. Por que que essa pessoa falou isso? Mas depois que passam tempos, no seu caso, anos, você vai entender: nossa, aquilo ali me despertou para o Justamente. meu futuro. Justamente. E o melhor de tudo, a gente tem muita aula teórica, você sabe disso mais do que eu, né? Hoje você tem muita teoria para depois ir para o estágio, campo de estágio. E nada se comparava a quando a gente chega no estágio. Pelo menos para mim. Eu gostava muito, também era sábado e domingo, eu passava a semana trabalhando, estudando. Mas sábado e domingo, quando eu chegava no hospital, porque se você é da área da saúde, você tem que ter aquele dom de amar o próximo, de Verdade, cuidar, sem verdade, sim. cobrar nada, sem cobrar nada. Quem está num hospital como um paciente, ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque ele precisa, né? Então você como profissional chegar lá e já chegar cara feia ou tratando mal, Querendo não, saber a hora do ponto, que hora que eu vou bater que no hora eu vou ponto, terminar que isso hora que é o meu daqui? almoço. Não, não. Eu não pensava nisso. Eu chegava lá pensando só o que eu vou fazer para ajudar alguém aqui hoje, né? A melhorar a vida de alguém. E graças a Deus eu posso dizer que todo estágio que eu fazia, eu saí de lá feliz, realizado, cansado, mas muito realizado por ver no olho das pessoas a resposta que o meu trabalho estava trazendo para eles. Perfeito. Muita gente, João. Eu também tô acompanhando também questão de estágio. No nosso próprio trabalho também, no trabalho, a gente consegue ver muitos casos de pessoas que chegam. Qual horário que eu vou para casa? Que horário é o meu almoço? Nossa, eu queria estar em casa. Nossa, eu queria já tirar meu intervalo. Que horas que eu bato ponto? Eu quero sair, não vê a hora. E acaba que não aproveita aquele período, né? Aquela oportunidade. Que é uma das coisas que a gente tem mais de importante, que é o nosso tempo. Então a pessoa acaba que nesse hábito de querer ir para casa, de querer bater o ponto, não aproveita o momento, não aproveita as oportunidades que Deus nos dá todos os E dias. assim, para quem não está entendendo ainda, gente, eu e o Alisson a gente trabalha junto, tá? A gente trabalha junto numa clínica de vacinação. Não vamos falar agora qual é a Ainda clínica, viu? não, vocês vão conhecer. Tá? É a maior e melhor clínica do De vacinação do Brasil, Brasil. certo? A gente vai já falar sobre E ela. para quem olha e fala assim, mas eles dois é muito fácil falar, né, Alisson? Eles estão lá e, enfim, vem para dentro do hospital, vem para dentro de uma UTI, vamos ver se vai ser... Enfim, quem faz o lugar é você, quem faz o momento é você, quem cria a oportunidade é você. Então, assim como acontece com a gente hoje, onde a gente trabalha nessa clínica, a gente procura aproveitar o nosso tempo ao máximo. E olhe, e não adianta dizer, não falta o que você fazer. Se você procurar, não vai faltar como você ocupar o seu tempo com alguma coisa. Então você não vai perder tempo, a não ser que você queira, né, Alisson? É verdade, João. E aí, tu saiu do técnico de enfermagem, João? Disse assim: eu Pronto. tô formado, tô com meu currículo, Tô vou com meu agora. currículo, agora... A minha vontade era trabalhar em ambulância. Nossa. Inclusive, um abraço pro meu pai, trabalha também de motorista de ambulância lá no interior, Nova Jaguaribara. Abraço, te amo, pai. Pronto. O meu sonho era trabalhar em emergência, ambulância. Eu tinha vontade nisso, né? Às vezes a gente não entende por que a gente quer ir para um caminho e acaba indo para outro, né? Então eu tinha muita vontade de trabalhar em ambulância e emergência, a gente termina novinho, né? Quer toda aquela adrenalina de quem, agora eu falei todos os atendimentos, eu vou para cima. Não deu certo. O meu primeiro emprego como técnico de enfermagem, Alisson, por incrível que pareça, eu fui cuidar de um paciente com Alzheimer. Nossa. Meu primeiro emprego. Aí eu falei, nossa, mas eu queria tanto ir logo para o hospital, mas a gente não entende que a gente está sendo preparado, né? A gente não entende. Será que eu ia ter aquela preparação para cair dentro do hospital? Né? Já para chegar lá e saber? Não. Então fui cuidar primeiro de um paciente. Depois desse paciente eu fui para onde? Para uma clínica de vacinação. Eu vou dizer uma coisa para você, era o que eu menos queria. Eu não queria trabalhar com vacina. Eu dizia, Deus me livre, eu não quero trabalhar com vacina. É a última coisa do mundo que eu quero. Eu não entendia, eu não sabia. O que Deus tinha preparado pra você? Tanto que Deus tinha preparado, como que o mundo da vacina era tão fantástico, era tão incrível, era tão dinâmico, como é. Primeiro emprego meu foi na sala de vacina, numa clínica de vacinação.
E ali eu não entendi aquele movimento, achei estranho realmente. Para quem começa hoje na clínica de vacinação, não é fácil. Calendário de vacinação, técnica de aplicação, gente, tudo tem uma Muita dinâmica, coisa. E tudo. muitas vezes a gente não aprende ali na prática, na Não, e não faculdade. foi, não teve como você aprender ali. No curso que eu fiz, não teve como você aprender. Caí dentro da clínica de vacinação, meu primeiro trabalho, e ali eu comecei. Fui desenvolvendo, aprendi praticamente tudo. E agradeço a 2 colegas meus, eu não sei se vocês vão estar assistindo hoje. Vão sim, a gente manda o link para eles. Um chama-se Hogson, outro chama-se Leisson. Não esqueço jamais o que os 2 fizeram comigo. E você também, se você estiver em algum lugar e chegar alguém novato, pega na mão do cara. Não tenha medo, não tem medo, Alisson, de querer tomar o lugar. Quando você é bom, ninguém toma o seu lugar. Viu, Orenilton? Orenilton, quando o cara é bom, ninguém toma o seu lugar. Não precisa ter medo. Né, Alisson? Verdade. Tá aqui na minha frente para provar isso. Trabalho junto com ele há 4 anos. Nunca, nenhum quis passar por cima do outro, nem derrubar, nem achar porque se eu vou ensinar alguma coisa, vai ser melhor do que eu. Quando você é melhor, ninguém toma o teu lugar. Ninguém. E aí fui. Comecei. Qual é o nome deles? Hogson e Leirson. Gratidão, viu? De verdade. Vocês me ensinaram muito, muito. Até hoje eu continuo aprendendo. A gente nunca aprende tudo. A gente nunca aprende tudo. A cada dia que passa, está sempre aprendendo alguma coisa. Gente, outra coisa. Esse podcast, hoje está só eu e Alisson, como a gente falou no começo. Mas mais lá na frente, é porque é o primeiro hoje. A gente está se apresentando, está se mostrando. Mas lá na frente vão vir pessoas especiais. E quem sabe eu trago um dia o Leisson e o Robson aqui Perfeito, também. Outra nossa. pessoa, lembrei agora. Não posso esquecer Gleiton. Olha aí. Hoje, o Gleiton, aprendi muito com ele também. Hoje, Gleiton é um advogado. Olha, hoje rapaz. O Gleiton é um advogado, viu, Gleiton? Tá aberto o convite também pra ti, tá bom, Gleiton? Cara, aprendi demais. O fim da picada. Foram 3 pessoas fantásticas. Não vou dizer qual foi a primeira clínica que eu trabalhei ainda também. Vai ficar como um mistério pra vocês lá na frente. Quem tá assistindo que me conhece vai ter muita saber, oportunidade, né? Não vai, João? A gente vai estar aí toda semana, a gente vai montar muita coisa, tem muito material preparado. Muita curiosidade sobre vacinação, que a pessoa pensa, mas vai lá, aplica uma vacina, acabou essa história. Se a sua profissão é assim, né, Alisson? Infelizmente, não entendeu ainda o que realmente é a vacinação. Mas, Alisson, e você? Conta lá, como foi? Como foi que você chegou aqui na enfermagem? Como foi que você chegou na área da vacinação também? Antes de tudo, eu que eu tô com muito frio, tá bom, Newton? Rapaz, que frio aqui em cima de mim. Estamos aqui quase 9h30 da noite. Precisa me ajudar aí, Newton? Então, João, eu sou do interior, chamado Nova Jaguaribara, certo? Interior aqui do Ceará. É a cidade do açude Castanhão. Quem não conhece aí, é o maior açude para usos múltiplos da América Latina, um dos maiores exportadores de tilápia do Ceará. E eu sou lá do interior, Nova Jaguaribara, uma cidade pequena, 10 mil habitantes em média. E eu sempre estudei em escola pública, certo? Sempre estudava em escola pública. E eu não tinha, na minha infância, um desejo. Muitas crianças têm desejo. Nossa, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E eu sempre fui uma criança bem ativa, conversava muito com todo mundo. Nossa, meu pai, já falei dele aqui, ele é uma pessoa muito comunicativa, inclusive programas em rádio, ele me levava ali criança para participar de programas de rádio. E isso, claro, incentiva, isso ajuda a gente a se desenvolver também na comunicação. E você vendo seu pai fazer tudo isso, você já observava, né? Com certeza. Inclusive, quando eu liguei pra minha mãe, eu vou montar um podcast. Nossa, você é igual ao seu pai. Mas é bom, é bom. E aí eu nunca tive um sonho de ter uma formação. Assim, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, eu sempre fui um cara muito pacato, então... fui estudando, terminei o ensino fundamental, estudava 2 ruas lá de casa, terminei o ensino fundamental. E aí, no 2º ano do ensino médio, eu parei um pouco para pensar. Minha irmã já cursava, Maria, um beijo para você, já cursava farmácia aqui em Fortaleza, certo? Já morava aqui em Fortaleza e eu lá no interior. E eu no 3º falando, nossa, eu quero fazer uma coisa diferente aqui dos meus colegas. Aqui os meus colegas, eu tinha na sala mais ou menos 10 homens, mas... o pessoal não focava muito, eu quero fazer uma faculdade. Então eu disse, eu quero fazer uma coisa diferente. Embora eu sendo homem aqui, o costume do homem não é querer estudar, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí, do jeito que Deus usou pessoas também para falar contigo, João, Deus usa com todo mundo. Usa, verdade. Deus usa às vezes quem não há. A gente tem que estar com o coração aberto, né, Alisson? O mais importante é você estar atento
a quem está aos do seu códigos lado que Deus e dá pra aos gente. códigos e às pessoas que falam com você. Às vezes você fala assim, mas Deus não me ajuda. Como não? Se tem pessoas do seu lado todo tempo, às vezes, falando, porque Deus não vai descer do céu para falar com você. Ele usa pessoas para falar com você alguma mensagem. Mas vai. É isso mesmo. E aí eu, no ensino médio, uma colega minha chamada Vitória. Vitória, ela tem 21 anos, hoje, né, 2022, e ela mora em São Paulo hoje, é acadêmica de medicina, certo? Ela estudava comigo. E Vitória chegou para mim e falou assim, a gente frequentava a mesma igreja. Ela chegou assim, Aline, que o pessoal me conhece como Aline. Aline, vamos fazer o cursinho comigo? Falei, que cursinho é esse, Vitória? O cursinho Descomplica. Descomplica é uma disciplina, um cursinho online que a gente faz. Tá E fazendo aí. merchan, viu? Descomplica, ó. Viu? Patrocina Merchan. depois aí, ó. Patrocina aí, viu? Descomplica. E aí ela falou assim: ó, é o seguinte, você todo dia tem aula. Aí eu falei, todo dia aula? Então, como é que eu vou estudar todo dia? Eu gosto de jogar futebol com meus amigos, gosto de andar de moto. Eu vou estudar pra quê? E ela falou: não, é o seguinte, todo dia tem aula ao vivo, você vai chegar em casa, 5 horas da tarde tem aula, até 10 da noite. Nós estudamos de manhã aqui no colégio, no liceu. A gente estava no colégio público lá. E à noite você assiste às aulas. Eu falei, Vitória, quanto que é? Quanto que é esse cursinho aí? E aí eu cheguei do meu pai e falei assim, ó, pai, tem um cursinho para Enem, quero ajudar para Enem. Ele falou, você quer ir para Limoeiro do Norte, que é uma cidade vizinha, que tem um cursinho que é pago lá? Ele falou, não, se você quiser eu pago. Eu falei, não, pai, eu acho que eu vou fazer o que a Vitória me ofertou, que é R$ 20. É R$ 20 por mês, eu pago 10, ela paga 10. E ele falou, beleza, então, eu vou trocar a internet, você estuda em casa. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. O que o Alisson tá falando aqui é importante. R$ 20. Às vezes o pai de pessoas que estão nos assistindo tem condições de pagar um curso bem melhor. A pessoa não se esforça, não se interessa. Aí depois reclama porque não As teve coisas não oportunidade na acontecem. vida, porque que eu não, né, não saio de onde eu estou, porque que eu não... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas vai, Alisson, É isso continua. mesmo, muito bom. E aí, eu falei, nossa, eu vou começar, Vitória. Vitória, rapaz, começa há poucos dias, tá aqui o seu login, você acessa lá, qualquer coisa der um problema se a gente usar ao mesmo tempo, enfim. E aí a gente começou lá, pagava R$ 20 por mês, né? Foi um dos primeiros investimentos que eu fiz na minha vida. Então, o primeiro investimento que eu fiz na minha vida de R$ 20 para pagar um cursinho online em casa. Então, eu estudava ali em casa. Cheguei na minha mãe, eu com 16 a 7 anos, falei, mãe, é o seguinte, eu tenho meu celular, pega o meu celular aí, eu não quero saber de Instagram, não quero saber de WhatsApp, não quero saber de nada, eu quero me conectar. E eu tenho um objetivo que esse ano, que é passar na faculdade. Eu quero passar na faculdade. E aí veio a vontade de fazer engenharia ambiental, totalmente diferente disso que a gente está vendo hoje. Alisson falou que tinha um objetivo. Ele sabia para onde ele queria ir. Alisson, você tinha um objetivo, né? Um objetivo. Meu objetivo Então, era... é a mesma história de um avião. Ele levanta voo, ele tem um objetivo de chegar a um destino. Não adianta você morrer de estudar, você querer fazer alguma coisa sem ter um objetivo. Adianta, Alisson? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não posso estudar só por estudar. Eu tinha o objetivo de ser um técnico em enfermagem. Você estudou, se preparou, chegou no objetivo. Primeiro passo importante para quem Primeira quer porta que alguma abre. coisa é você ter um objetivo na mente. Mas vai, Alisson. E aí eu comecei a estudar. Mãe, tá aqui meu celular, eu tenho que passar na faculdade. Eu vou estudar, que nem que curso, que eu estava, vou aqui estudar agora. E aí Vitória me ajudou muito, né, nessa parte. Uma menina muito estudiosa. Eu lembro que eu tinha 8, 9 anos, já estudava com ela. Ela toda caladinha estudando e eu nunca fui de estudar. Então, quando eu comecei a estudar no meu quarto, minha mãe se surpreendeu. Eu lembro a cena como se fosse hoje. Eu sentado na cama e ela passou para mim e falou assim: olha ali, Valbenardes, meu pai, o Alan tá estudando. Ela nunca tinha ouvido esse costume meu de pegar e estudar, entendeu? Como toda criança, queria brincar, queria me divertir, mas eu tinha um objetivo, como eu falei. Então, eu coloquei esse objetivo como principal naquele ano, no ano de 2018, e aí comecei a estudar muito, estudava com Vitória. A gente compartilhava redações e aí fui começando a entender esse mundo, até chegar a dias que na escola, quando faltava professor, eu juntava ali, começava a escrever no quadro com a vontade de explicar para as pessoas tudo que eu estava aprendendo no cursinho. E aí acabou que eu não assistia às 6 horas da noite, eu começava a assistir 1 hora da tarde. Então eu passava a manhã na escola. Claro, no início, antes de ir para a escola, tem uma questão que é muito importante eu comentar aqui, que é a questão de Deus. Eu entregava ali o meu dia a Deus, eu lia a Bíblia, fazia um estudo. Lembro que eu comprava pão lá antes de ir para a escola, merendava com minha mãe,
corria. E aí eu ia pra escola, quando eu chegava, eu só comia 1 hora da tarde, já começava a estudar de novo. E aí eu começava de 1 da tarde até 10 da noite, todo santo dia, exceto no sábado. Eu parava o sábado pra descansar. Você criou um hábito. Criei um hábito. Você criou um hábito de criei estudar um todo hábito dia. De estudar todo dia. Eu tenho que Perfeito. estudar todo dia. E aí eu fui evoluindo, queria passar isso pros meus colegas de forma bem inocente, bem... E aí comecei a estudar. Não tinha negócio de futebol, não tinha questão de amigos, namoro. Nessa idade é muito comum a gente ter. Eu tinha um objetivo. E aí chegou o dia do Enem, eu caí para fazer o Enem em outra cidade, que é chamada Jaguaribe. E eu caí com a Vitória. Ela vai assistir com certeza esse podcast na mesma sala que ela. Então a gente estudou o ano inteiro junto. Pagamos juntos o Descomplica e caímos na mesma sala para fazer o Enem. E aí, Vitória bem nervosa, e eu ali com ela, queria ficar nervoso na hora da prova, fiz a prova, resumindo, que senão, se eu for passar aqui, a gente passa o dia inteiro conversando. Fiz a prova do Enem no interior, vim morar em Fortaleza, ganhei uma bolsa, João, aqui num cursinho particular aqui de Fortaleza. E enquanto eu não saía a nota do Enem, eu fazia esse cursinho, fiz durante um mês esse cursinho aqui em Fortaleza. Você fez o Enem, então? Foi? Eu fiz o Enem, a prova do Enem, terminei o ensino médio, e aí vim para Fortaleza. E aqui em Fortaleza, João, eu comecei a fazer esse cursinho. Durante um mês esse cursinho eu falei, nossa, isso aqui não dá para mim não. É totalmente diferente, eu tô muito longe do nível desse povo muito inteligente. E aí me senti até incapaz de estar ali. Aquele pessoal que estava em colégio particular nunca tinha tido essa oportunidade, num colégio tão grande, tão renomado, com tantas aulas, tantos professores. Outra dica para você que tá ouvindo. Outra dica, Alisson. Valoriza. Se o teu pai paga a tua escola, se paga o teu curso, né, Alisson? Valoriza. Não procrastina, não. Tem um objetivo? Estuda. Você vai ter sua hora de lazer, vai ter sua hora de você curtir, mas enquanto tá lá, aproveita, cara. Às vezes é um sacrifício que o teu pai faz, né? Pra te dar um estudo. Às vezes até de onde não tem. Às vezes até de onde não tem. Pra poder dar educação. A educação é o pilar, entendeu? Aí você chegou aqui. E aí eu vim pra Fortaleza sem saber de nada, sem saber nem que pra descer. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu não sabia nem que pra descer do ônibus eu tinha que puxar aquele ferrinho ali. Aí teve a primeira vez que eu fui pro cursinho, eu passei ali 4, 5 paradas pedindo pro moço descer. Eu, não, aí não foi o fim da picada, foi o fim da parada, não foi? Fim da parada, passei direto na parada. Então eu não sabia nem que para descer não tinha que parar. Então fui aprender tudo isso. Lembro que meu pai veio pra Fortaleza, ele foi num local, trocou vários dinheiros, tudo em R$2, me deu, falou assim, ó, é assim que faz. Foi o primeiro dia comigo, eu tentei aprender um pouco. Só que, claro, tudo era novo pra mim. O que é mais bacana que eu acho que o Alisson está contando aqui é que ele tá usando muito essa palavra. Eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. E tudo é muito bom, né, Alisson? É uma experiência que vai ficando, né? E lembra que eu falei no começo? Nossa, você que trabalha, não fica olhando o ponto de ir embora, não. Você que, nossa, tem um horário meu de almoço. Vou falar isso segunda vez, João. Tem pessoas que não aproveitam o seu tempo. Usam o tempo para ficar no Instagram. É verdade. Não tem nada contra o Instagram. Pelo contrário, ajuda muito a gente. Mas se você tem um tempo disponível, aproveita ele para aprender. Produzir alguma coisa. A palavra é essa, produzir, né? Para ajudar pessoas. Nossa, tem um dado bacana que se você é uma pessoa que é analfabeta, não sabe ler, se você é uma pessoa que está com dificuldade financeira, quando você abre a boca, você consegue ajudar no mínimo 40 milhões de pessoas. Vocês não têm noção tanto de pessoas que no momento hoje estão precisando ouvir. Então esse dom de falar, de você mostrar, você vai ajudar muita gente. É verdade, é verdade. Você pegar uma história, contar, uma experiência de vida. Quantas pessoas hoje, João, estão pensando em se suicidar? Verdade, é verdade. Quantas pessoas hoje, João, estão pensando em... Não, e quantas delas acabam consumando o próprio fato, né? O que é o mais triste de tudo, porque às vezes faltou alguém que falasse alguma coisa, que chegasse para dar uma palavra de apoio. Dar uma conversa, entendeu? Então, quando você fala, você... E aí eu fui aqui em Fortaleza, comecei a aprender com um mês, cursinho. Tinha me inscrito para fazer engenharia. Meu sonho era fazer engenharia ambiental. Então, eu peguei e me inscrevi para engenharia ambiental no SISU, que é o programa do governo. E aí, quando eu estava de um mês de cursinho, chegou um e-mail para mim. Você foi selecionado, segundo lugar, para fazer engenharia ambiental na faculdade, no Instituto Federal do Ceará. Aí só festa, só alegria. João, eu saí da sala. Eu saí da sala correndo, fui no banheiro. Pai, passei
pra engenharia, meu pai. Eu vou pra Fortaleza agora. Não, calma, segunda-feira só tem que estar lá quarta-feira pra se apresentar. E aí eu fui lá na moça do cursinho. Moça, eu queria dar baixa do meu cursinho, que eu passei na faculdade, não vou precisar fazer um ano de cursinho inteiro. E aí eu fui pra casa. E isso mesmo você tendo feito Enem, você continua estudando, né? Eu continuei estudando porque eu esperava a nota chegar. Tá, pra ver se tinha Então, passado ou não. porque eu já começava, porque se não der certo passar, eu já Aí tava você ali, continuava, já tá, continuava a estudar show. mais um ano inteiro, entendeu? Sim, sim. E aí liguei pro meu pai falou, vou pra aí agora. Pai, calma, só quarta-feira. Beleza, meu pai, ele trabalha na prefeitura, então ele ia vir num carro da prefeitura na terça pra quarta de madrugada, ia estar tranquilo, 3 horas da manhã aqui em Fortaleza, pra poder me levar lá no cursinho. No cursinho não, fazer a matrícula da faculdade. Sim, sim. E aí, na terça-feira, foi um dia que antecedeu a matrícula, tinha que estar lá 9 horas da manhã. Meu pai ia vir para Fortaleza. E é um fato interessante contar para vocês, que são detalhes que vocês vão já entender. Ele ia vir nesse carro da prefeitura, ia sair 1h30 da madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, estava aqui em Fortaleza, ia comigo tranquilo, que era só para estar lá 9 horas da manhã. E aí, quando foi meia-noite, o meu tio liga para ele e fala assim, Valvin Nargues, meia-noite não, pouco antes disso, volta de 10, 11 horas da noite, Valvin Nargues, você vai precisar ir para Fortaleza amanhã com uma colega nossa, uma prima nossa, porque ela vai ter uma cirurgia nova e não tem quem vá para Fortaleza, você vai dirigindo o carro dela. Não, meu primo, meu irmão, ele falou, eu tenho que... já tá tudo programado, eu vou lá no carro da prefeitura, já tá as coisas que eu vou levar pros meninos lá, que eu morava com minha irmã aqui. E aí ele falou, não, você vai lá que eu já abasteci o carro e tudo mais. E aí meu pai foi lá de noite, pegar essas coisas dessa Topic, colocar no carro dele, dessa moça, para poderem vir, saíram um pouquinho mais tarde, como vinha em carro particular, e vieram. História bacana. Eles vieram para Fortaleza, minha mãe também pôde vir. Resumindo, João, nós chegamos atrasados no momento da matrícula. Nossa! E aí? Aconteceu tudo isso um dia antes e cheguei atrasado no momento da matrícula. Fui lá fazer a inscrição. A moça falou, não, você tá aqui, mas eu já chamei seu nome. Isso era 9h15. Quase 15 minutos. Ai. E aí eu saí lá fora, lá vi meu pai, todo feliz com minha mãe, tinha que estacionar o carro. E aí deu certo. Nossa. A moça falou ali que... Aí você falou, agora é o fim da picada. Agora é o fim da picada na minha vida. Acabou-se? Eu tinha passado o ano estudando, tinha passado o ano me dedicando e acabou que, por conta desse tempinho, 15 minutos que levou, cheguei atrasado, não consegui fazer a matrícula no IFCE. E aí, meu pai foi lá, fez um estudo, lá dentro não conseguiu nada, a gente voltou para casa, meu pai super decepcionado, claro, colocando a culpa nele, achando que ele era o culpado de ter acontecido tudo isso. O meu tio que arrumou o carro lá para ele, ligou para ele, e aí, deu tudo certo, já fez a matrícula, já passou. Resumindo, para a história não ficar muito longa, o pessoal que está assistindo, passou-se um tempo, comecei a estudar de volta, não deu certo fazer a matrícula, comecei a estudar de volta para o Enem, e aí abriu a oportunidade do ProUni. E aí eu me inscrevi no ProUni para Engenharia Civil em outra faculdade aqui em Fortaleza e Engenharia aqui em outra faculdade de Fortaleza gente, também. tudo curso com Engenharia. Engenharia. Meu sonho era ser engenheiro. Engenharia. E aí, João, me inscrevi para Engenharia no ProUni, certo? Quando saiu a lista de espera, o resultado do ProUni, acabou que eu não fui chamado na minha primeira opção, que era Engenharia Civil. Não fui chamado, fiquei em 10º lugar de 4 vagas, colocaram lá um X enorme na minha primeira opção, fui reprovado. E na minha segunda opção, que estava lá adivinha aí, João? Rapaz, será que era entalado porque não deu certo, hein? Rapaz, olha, Newton, saiu lá enfermagem. Enfermagem. Aí eu disse, mas nossa, como é que assim, enfermagem? Eu me inscrevi para Engenharia Civil, o que tá aparecendo aqui enfermagem? Enfermagem. E aí tava lá numa lista de espera na minha segunda opção, que era uma coisa que eu nem queria. Eu falei, mas como assim? E aí eu peguei, deixei lá rolar, voltei a estudar de volta, depois saiu outra lista de espera, Mas, Alisson, você não queria Não enfermagem? Não queria. Não passava na tua cabeça? Eu queria engenharia. Meu sonho era ser engenheiro. E aí essa história vai ficar gravada aqui para os meus futuros filhos ouvir, né? Muito bacana isso. E aí passou-se o tempo, passou alguns dias, fui chamado na lista de espera no ProUni para vir fazer a matrícula, conhecer a Uninassal. Enfermagem, eu falei, nossa, eu estou aqui sem fazer nada, estou só estudando, deixa eu aproveitar um pouquinho mais do meu tempo aqui. Então, às vezes, João, as coisas tendem a dar errado em nossa vida, não porque está dando errado,
Mas é porque ele é uma saída e uma oportunidade que Deus está dando pra gente. A gente não entende. A gente não consegue entender isso. Tem um ditado que fala que a gente não entende os caminhos de Deus e que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas ele escreve certo por linhas certas e torto por linha torta, porque tudo é do jeito que ele Olha o meu quer. exemplo, queria fazer faculdade de engenharia. E na hora da matrícula acontece tudo, me inscrevo para enfermagem. E aí vim aqui na Uninasal para poder fazer a matrícula. Fiz lá a matrícula, no outro dia eu comecei a estudar, João. E aí começou a minha trajetória aqui em Fortaleza. E aí deu certo. Deu certo. Deu certo. Comecei a estudar. Eu disse, não, vou fazer isso, eu vou estudar. E aí, quando for à noite, eu estudo pro Enem. Beleza, dá tudo certo. É só de manhã a faculdade. No outro dia eu comecei a estudar já. E já era maio, já abril, já tinha começado o ano letivo. E aí comecei a fazer faculdade de enfermagem aqui em Fortaleza. Isso em 2019, primeiro semestre. Hoje estou no 9º semestre, já encerrando o 9º, indo pro 10º. E aí, grandes oportunidades, grandes desafios também aconteceram já em 4 anos e meio, mas nos trouxeram até aqui para estar com você aqui no Fim da Picada. E hoje o Alisson contando essa história, uma curiosidade que ele vai lembrar também, que quando a gente começou a trabalhar juntos, aí ele chegou para mim e eu falei assim, cara, tu não é para ser da enfermagem, Ele falou assim, você não sabe os caminhos de Deus, né? Então, ele já está terminando a faculdade dele, eu fico muito feliz porque eu acompanhei todo esse percurso dele, do começo até agora, esse último semestre, vi a luta que ele passou, e para mim é um exemplo, viu, de tudo que ele passou. Ele poderia ter desistido, poderia ter voltado atrás, né? A gente vai mostrar muita coisa aqui, João. A gente vai mostrar muita nossa experiência atrás aqui. de outras coisas, mas mais para frente a gente vai contando tudo para vocês. Mas fico feliz demais hoje estarmos aqui no Fim da Picada. Picada do dia, tá terminando o nosso tempo. Picada do dia, Alisson. Picada do dia, então, não procrastina. Amanhã vai trabalhar? Vou. Não chega lá dando patada em ninguém, não. Não chega olhando pro relógio, não. Faz o teu dia, a tua hora. O responsável pelo teu dia, pelo teu trabalho é você. Não é, Alisson? É você. Quem faz o teu dia é você. Não culpa quem tá em volta, não culpa teu patrão, tua patroa, teu chefe de enfermagem, teus colegas, não. Quem faz o dia acontecer é você. Quem faz ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é você. Quem faz uma semana boa é você. Picada do dia vai para você, então, se sentir incomodado com isso. Não levanta de manhã pensando o que é que eu vou fazer de ruim, não. Ou o que é que eu vou fazer hoje, vendo a cara daquelas pessoas. Amanhã fica com em casa. Sorriso. Fica em casa. Não tá gostando do trabalho, fica em casa. Fica dormindo, né, Alisson? É melhor. Porque tem muita gente querendo trabalhar, feliz, melhor. de bem com a vida. Aí tu fica em casa, já tá de boa, viu? É para incomodar você mesmo. Picada do dia foi para você. Muito Alisson, bem. Vamos agradecer o pessoal, todo mundo aí. Você que acompanhou a gente até aqui quase que 1 hora falando, né? Comenta, compartilha esse podcast, vai dar tudo certo. Estamos aqui. Deixa um comentário. Deixa eu ver se a gente esqueceu alguma coisa de falar aqui, João. Olha aí. Mensagem positiva mais que essa não tem. Não tem. Ao fim da picada não mesmo. Tem. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais o próximo convidado. A gente vai trazer toda quarta-feira, quando possível, convidados novos aqui para A gente vai colocar na rede social, tá? Com certeza. Vamos colocar no Instagram. O Instagram tem o Alisson na enfermagem, Alisson _ enfermagem. E claro, o Instagram dele. O vacineiro. O vacineiro. A gente vai estar divulgando lá. Vocês não vão perder. Se vocês aproveitarem aqui essa horinha assistindo nosso podcast, vocês vão aprender muita coisa boa para você. E o que o João falou tem totalmente sentido. Aproveita o seu tempo. Quem faz o seu dia é você. Quem faz a sua hora é você. Quem faz o seu tempo é você. Então aproveita, que é o teu maior bem. Você que é enfermeiro, você que é técnica de enfermagem, seja lá qual for a profissão, aproveita cada minuto dentro do seu trabalho para poder aprender, para poder ajudar pessoas, para poder ajudar pessoas que estão ali na beira do leite, tá precisando da sua ajuda. Não é tão difícil, então né? Faz o bem, conversa. Sorria. Então, sai desse fim da picada e transforma esse hábito em uma coisa boa, uma coisa que você pode agregar, que você pode ajudar as pessoas. E isso aconteceu com nossa vida. Hoje nós estamos aqui realizando esse podcast, é um sonho nosso, como a gente falou no começo. Vai acontecer muitas coisas que a gente vai surpreender lá na frente, João, mas tem que dar o primeiro passo. Só por curiosidade, vocês não sabem. Eu e ele passamos o dia trabalhando hoje, o dia inteiro trabalhando. Já é mais de 9 horas da noite, a gente está aqui gravando esse podcast para vocês. Mas com o coração muito feliz e agradecido por poder saber que alguém vai ouvir e vai levar essa mensagem no coração. Beijo, obrigado, viu? Tudo de bom. Alisson, muito obrigado. Muito obrigado, cara? João. Tamo junto, cara. Beleza. Valeu, Arenilton. Um agradecimento ao Uninasal. Logo, logo a gente vai contar muita história bacana aí que vocês vão gostar muito. Com convidados, viu? Da próxima vez, com convidados.